Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Treino Disfuncional. O meu nome é Tiago Gomes, sou personal trainer e este projeto tem cada vez tido Começou como sendo uma ideia que foi mudando ao longo dos tempos e acredito que neste momento já não é só uma coisa para ajudar aqueles que já treinam a melhorar a qualidade do seu treino e só para ajudar aqueles que estão a começar a treinar agora. O meu objetivo com isto tem sido cada vez mais ajudar aqueles que estão à procura de se desenvolver e que, através do desporto e através das diversas áreas que eu tenho vindo a trazer aqui, têm evoluído também comigo nesta jornada que tem sido este podcast. E hoje trago para falar comigo Mariana Nora. Muito obrigado por teres aceito o meu convite. E eu queria trazer este assunto já há bastante tempo. Queria falar sobre a psicologia porque é uma área que tem sido cada vez mais levada a sério. Cada vez as pessoas percebem mais que a psicologia já não é só para maluquinhos como se dizia antigamente. E eu queria perceber contigo especialmente como é que se pode fazer uma melhor gestão do stress nesta sociedade e neste estilo de vida que nós cada vez temos mais, que nos exige cada vez mais performance e que nós estamos cada vez a tentar puxar essa performance mais para cima. E pronto, eu se calhar pedia, antes de começar por isso tudo, pedia para te apresentares, para falares quem é que tu és, o que é que estás a fazer neste momento e pronto, vamos a isso. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Tiago. É um gosto estar aqui pessoalmente, não é? Por te teres lembrado de mim, mas também de alguma forma por sentir que achaste que a psicologia podia fazer um bocadinho parte do teu projeto, não é? Que até agora acho que ainda não tiveste ninguém a falar sobre isso. E pronto, no fundo também contribuis um bocadinho para que essa coisa que lhe falaste da psicologia ser para maluquinhos que desvaneça um bocadinho na sociedade, e também estás a contribuir ativamente para isso e, portanto, também tenho que te agradecer nesse sentido. Sim, apresentações, já sabes, sou psicóloga, não é? Portanto, trabalho no hospital. Tenho também algumas consultas num consultório privado. A minha área é um bocadinho mais dedicada à psicologia clínica e da saúde. Também estou neste momento a fazer um doutoramento, que já tivemos a oportunidade de falar sobre isso um bocadinho em off. Assim, a minha principal área de interesse prende-se um bocadinho com a imagem corporal positiva. E é assim uma área que eu também invisto paralelamente à da psicologia clínica e da saúde, quando elas não se cruzam, porque cruzam-se muitas vezes. Relativamente à pergunta que me fizeste, acho que uma das coisas que é importante nós começarmos por perceber na questão do stress é que o stress é uma coisa normal. Ou seja, é uma coisa que vem da nossa amígdala, não é? Portanto, que é a parte do cérebro mais primitiva que toda a gente tem, aquilo que nos aproxima mais dos ratinhos e dos cães e dos macacos, etc. Precisamente porque é uma coisa natural. Ou seja, todos nós estamos capazes de lidar com alguma quantidade de stress e ainda bem que conseguimos fazer isso, não é? Portanto, e acho que às vezes um bocadinho fruto da questão da psicologia ser uma coisa ainda recente em praça pública, não é? Discutida, às vezes paralelamente a haver uma desvalorização, às vezes também há uma sobrevalorização do stress, ou seja, tudo aquilo que é stress é mau. Não posso ter nível nenhum de stress, paz e amor para toda a gente. Não é assim, não é? Portanto, há stress e ainda bem que há stress. Acho que não deve haver stress em demasia, que depois a longo prazo pode transformar-se em stress crónico e em perturbações de stress, que é o que atualmente é o mais estudado e que se calhar é isso que as pessoas querem referir-se quando falam de lidar com stress. É o quê? Lidar com stress normal ou é lidar com stress que já é crónico ou já é patológico, não é? Ou seja, acho que há assim diferenças importantes.
no geral, nenhum cérebro, nem ninguém vai conseguir lidar com o stress crónico para sempre. É impossível, não é? Portanto, vai sempre haver uma autodestruição de alguma forma, porque não somos feitos para estar sempre sob stress. O importante é tentar arranjar sempre um equilíbrio entre as minhas situações de stress e a minha situação de não stress. Portanto, a vida que eu tenho normalmente. Depois depende um bocadinho de pessoa para pessoa, o que é que funciona para mim, se calhar não funciona para ti. Há coisas gerais que geralmente funcionam para quase toda a gente, ou para a maioria das pessoas, não é? Por exemplo, o exercício físico, não é? Portanto, que é uma das formas de baixar um bocadinho os níveis de cortisol no cérebro, mas não funciona para toda a gente, não é? Um bocadinho aquilo que nós tentamos fazer na nossa prática é tentar ajustar isso para toda a gente. Pois, eu fiz um post há relativamente pouco tempo, há umas semanas, em que era uma das coisas que eu dizia, era sentes-te estressado, parabéns, quer dizer que estás a fazer alguma coisa que te desafia, porque o desafio é estressante, sair da zona de conforto acaba por sempre haver aqui alguma questão de stress. A ideia que eu tentei passar, e corrija-me se eu estiver errado, é que tal e qual como a sobrecarga que deve ser progressiva, a quantidade de stress com que nós conseguimos lidar também vai sendo cada vez mais progressivo. Porque, por exemplo, uma coisa que eu achava com 15 anos que era muito estressante, se calhar agora já não tenho uma carga de stress que me vai alterar o meu mood, não é? Não vai alterar basalmente não vai alterar a minha maneira de processar as coisas. E eu acho que no stress há muito essa ideia de que o stress é sempre uma coisa má, mas nem sempre, às vezes, se não houver stress também estamos demasiado estagnados no mesmo sítio, não é? Achei muito interessante essa tua área dessa positividade com a imagem corporal. É mesmo muito interessante. E se calhar aqui até podemos abordar, isso vai abrir aqui a conversa para muitas áreas, porque na área do fitness e na área do desporto nós lidamos muito com esse foco na imagem e com essa questão de queremos sempre ter um corpo escultural. É uma coisa que nos é passada quase como obrigatório, especialmente para profissionais como da minha área. Se eu não tiver um corpo escultural, posso ser quase visto como não profissional. E eu sou muito contra essa ideia. Mas acho que entramos muitas vezes em excessos e começa-se a entrar pelo caminho dos esteroides anabolizantes e esse tipo de coisas que são mais autodestrutivas do que outra coisa. E, por exemplo, com que olhos é que tu vês aquelas fotos de transformação física, por exemplo, e como é que a maioria das pessoas com que tu lidas também lidam com esse tipo de inputs que vão recebendo da internet e das comparações entre pessoas? De maneira geral, não vejo com maus olhos existirem essas publicações da parte das pessoas que as fazem. Ou seja, acho que as pessoas têm, cada uma à sua maneira, maneiras de festejar as suas conquistas, não é? Portanto, e a verdade é que hoje em dia nós temos as redes sociais, não é? Portanto, que é se calhar uma maneira de partilharmos com o nosso mundo e eventualmente para alguns casos até o mundo no geral, não é? Para toda a gente ver aquilo que são as coisas boas que nós fazemos. Ou seja, se a tua pergunta é se eu tiver, por exemplo, uma paciente que quer fazer uma publicação dessas, eu acho excelente. Percebes? Ou seja, não me vejo com maus olhos nesse sentido. Acho é que depois, por exemplo, se um profissional da área da educação física achar que isso, ou fazer dessa foto uma questão de publicidade ao seu trabalho, já não vejo assim com tão bons olhos. Pronto, não necessariamente com maus olhos, mas não com tão bons olhos, mas isso se calhar também um bocadinho pela área que eu tenho, porque eu vejo muito, ou procuro sempre tentar ver a pessoa, não é? Portanto, eu sei mais ou menos o estudo do comportamento que é geral, mas eu tenho que estar sempre receptiva àquilo que é aquela pessoa, que pode ser aquela uma no milhão que vai contra aquilo que é expectável ou aquilo que é geral.
E quando alguém faz esse tipo de publicações, agarra-se um bocado àquilo que é isto é o sucesso, não é? Portanto, se alguém até fizer esse tipo de publicações e se calhar na descrição ou alguma coisa for uma coisa do género de este foi o processo da não sei quem, não é? Da X, que conseguiu obter os seus resultados. Ok, não vejo com maus olhos. Agora, veja o seu corpo mudar como a não sei o quê. E se calhar já está a exagerar um bocado, não é? Pois, esse é o tipo de publicações que eu não ponho. E é mesmo essa a questão para eu não pôr. Porque acho que no primeiro, acho que é limitar um bocadinho as mudanças àquilo que se vê. E a maioria das mudanças no desporto não se vêem. Não se vêem. Não conseguimos colocar numa foto o quão mais produtivo eu estou a ser. Não consigo colocar numa foto o quão menos estressado eu estou. Se calhar, com mais olheiras ou menos olheiras, consigo mostrar que estou a dormir melhor, mas não consigo, em fotografia, mostrar tudo aquilo que está a acontecer por dentro, que é aquilo que realmente muda. E eu também vejo essas transformações um bocadinho como aos olhos pela questão de, primeiro, não sabemos se aquele tempo que passou de uma coisa para a outra de facto é aquele, não sabemos o tipo de recursos a que se utilizou para atingir aquele resultado, não sabemos o que é que a pessoa abdicou na sua vida para atingir aquilo, e às vezes pomos aquilo como, lá está, aquilo é o ideal, aquilo é o que nós conseguimos também, se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Às vezes não é assim. Às vezes aquela pessoa de facto responde muito bem àquele estímulo do treino ou da alimentação, seja o que for. Há outra que vai precisar de mais tempo. Há outra pessoa que se calhar não vai conseguir, dentro da sua rotina, mudar tanto os hábitos como aquela pessoa da foto. E eu, pelo menos, tento não colocar esse tipo de coisas. Agora, se algum cliente meu puser, está tudo bem, lá está, não vou pôr isso. Agora, eu não vou partilhar. Porque acho mesmo que não faz sentido. Acho que é uma coisa que, por isso é que, se entrarem no meu perfil, não vão ver esse tipo de coisas. Não vão ver a mim também a fazer posts, entram que não vão. Portanto, porque não é isso que eu acho que é o sumo do desporto. Eu acho que isso, mais uma vez, traz o desporto para baixo e põe as pessoas a olhar para a parte do treino, às vezes com mais maus olhos do que bons. Tipo, então se eu não quero ficar com o six-pack daquele gajo ou com os ombros assim, como diz o outro, porque é que eu vou treinar? É só para ficar assim? Não, é por todas as outras coisas que vêm com o treino. E como é que uma pessoa que não gosta daquilo, por exemplo, eu acredito que quando uma pessoa se olha ao espelho e que não gosta de facto daquilo que vê, acho que muitas vezes o problema não é só aquilo que ela vê, é mais a maneira como ela se vê ela própria, não é? Mas como é que se cria aqui um equilíbrio entre a pessoa ter que gostar daquilo que vê, mas ao mesmo tempo nós sabemos que ali há de facto algumas coisas que têm que mudar? É assim, uma coisa que eu costumo dizer aos meus pacientes e à maioria do trabalho que eu faço é no âmbito do processo cirúrgico da obesidade. Portanto, a imagem corporal é uma coisa que é muito debatida nas minhas sessões, precisamente porque, por exemplo, as pessoas quando têm excesso de peso ou acham que não estão contentes com o peso que têm ou com o formato do corpo que têm, acham que a solução é ir para o oposto, não é? Portanto, a solução é eu perder peso. Então, arranjam maneira de perder peso. Isto eu digo no meu contexto que por acaso é a cirurgia, mas podia não ser. Podia ser, sei lá, numa consulta de nutrição ou noutra coisa qualquer. Acham que o problema é o peso. E depois perdem peso e continua lá alguma coisa que falta. Okay. Portanto, continua a não gostar, porque agora tem muitas peles e se calhar até gostava um bocadinho como estava antes. Agora se calhar parece um bocado mais velha, vê-se um bocado as minhas rugas. No geral, e se calhar importa aqui contextualizar um bocadinho sobre o que é a imagem corporal positiva, porque é um bocadinho diferente do que é a imagem corporal. Ou seja, ao longo dos anos foram-se estudando os vários fatores da imagem corporal, sempre muito associada àquilo que falaste, que é a minha satisfação com o corpo. Mas lá está, depois foram surgindo alguns estudos que foram um bocadinho dando a conhecer que afinal eu posso não estar 100% satisfeito com a minha imagem, mas mesmo assim ter uma autoestima e uma imagem corporal conotada de maneira positiva.
E é um bocado estranho, não é? Portanto, se eu não gosto do que vejo, como é que eu posso gostar de mim, não é? Isto paradoxo. Exatamente, isto foi surgindo um bocadinho, então resolveram criar um contexto que é um conceito que é a imagem corporal positiva, que é veres a imagem corporal um bocadinho para lá daquilo que é a tua satisfação com o corpo. Basicamente, a imagem corporal positiva foca-se, obviamente, neste conceito de gostar do corpo que tem, mas também, por exemplo, na maneira como os outros me veem, na maneira em como eu sou ou não aceito pelos outros, na minha capacidade de resiliência também, portanto, face a algum tipo de fator que possa surgir. E, acima de tudo, que atualmente até tem sido mais estudado nesta área, tem a ver com a minha capacidade, com a minha funcionalidade. O que é que eu consigo fazer com o meu corpo? E, de facto, é engraçado e acho que até é terapêutico ver a imagem corporal neste sentido. Eu, quando explico a alguém em consulta o que é a imagem corporal positiva, eu já estou a ser terapêutica, porque já lhe estou a explicar que o eu gostar de mim não é só eu estar contente com o que eu estou a ver, não é? Portanto, acho que uma das coisas que nós podemos tentar fomentar nas pessoas é precisamente pensar assim, o seu corpo é muito mais do que aquilo que está a ver, não é? Portanto, o que é que lhe permite, sei lá, fazer as coisas que gosta? O que é que te permite a ti, por exemplo, fazer desporto, que acredito que seja uma coisa que gostes? O que é que lhe permite, sei lá, abraçar os seus filhos? É o corpo, não é? Portanto, é aquilo que nós usamos para nos movimentarmos, para comunicar com os outros, para fazer tudo e mais alguma coisa. E acho que às vezes o foco extra da parte da satisfação ajuda depois, consequentemente, a aumentar a satisfação que eu tenho com ele, não é? Portanto, agora, claro que é importante, quando eu estou a olhar para o espelho, olhar para mim e não olhar para aquilo que eu acho que deveria ser, não é? Porque geralmente o que eu acho que deveria ser é sempre muito baseado, e no assunto que tu tocaste, não é? Que é o que é que está ali, o que é que está nas revistas, o que é que está nos filmes, o que é que está no meu grupo de amigos, o que é que tem mais likes no Facebook e no Instagram, como é que andam os famosos, não é? Portanto, anda assim um bocadinho mais nesse sentido. E às vezes as pessoas entram nesse extremo de querer mudar completamente um corpo que se calhar nunca vai ser possível nelas. Pois. Honestamente, acho mesmo que ajuda ver um bocadinho para lá do corpo e tentar, ao mesmo tempo, cuidar dele para aprender, de alguma forma, a gostar de coisas. Ou seja, se calhar não é gostar o termo correto, mas é eu sentir-me confortável num corpo que tem aspectos que eu não gosto, mas que tem outros aspectos que eu até gosto. E o gostar e não gostar, isto também é uma das coisas que eu costumo falar muito em consulta, que é o estar confortável no corpo não é igual a eu gostar ou não gostar. Eu tenho que ser capaz de, por exemplo, desenhar o meu próprio corpo. Isto é estar confortável. Eu tenho que conseguir, por exemplo, pegar numa roupa e perceber que aquele é o meu tamanho, não é? Portanto, tenho que... não posso achar que não cabe naquilo, estou muito larga e não, de certeza que não me vai caber. Não, isto quer dizer que a percepção que a pessoa tem é que é mais pesada do que aquilo, e depois veste e aquilo está largo, não é? Portanto, porque a percepção que as pessoas têm na cabeça é sempre um bocadinho enviesada, não é? Um bocadinho fruto de todo este contexto da imagem que vai surgindo, mas que eu acho que ver o corpo para além disso é uma ótima ferramenta para aprender a gostar ou a sentir-se um bocadinho mais confortável, mesmo vendo aspectos não tão positivos. É esta corrente do body positivity, não é? Tem tido, ou são pessoas que de facto
concordam com ela, mas depois também há muito o outro lado de pessoas que dizem, pá, não, isto não pode ser, não sei o quê, estamos a incentivar coisas que não são positivas e não sei o quê. E já vamos passar, e eu depois volto a pegar nesse ponto. Sim. Mas, por exemplo, uma pessoa quando entra num ginásio, eu acho que quem começa a levar o treino a sério começa a ter diferentes padrões daquilo que quer atingir. Pelo menos é aquilo que eu tenho percebido e que também aconteceu um bocadinho comigo, que é uma pessoa entra e se calhar até acha que o ideal é pá, o Brad Pitt do como é que era? O Fight Club, por exemplo, aquilo é que é o ideal, assim, seco, não sei o quê. Depois já começa a olhar para outro tipo de corpo um bocadinho maior, mais musculado, não sei o quê. Eu, por exemplo, os meus atletas e atletas de voleibol, que nem sequer têm nada, já seguem fisiculturismo, tu ouves e assim, tipo, como é que isto chegou aqui? Como é que esta modalidade, que era quase uma coisa de submundo, já é quase um padrão de tamanho de estética para eles? E eles perguntam-me, pá, Tiago, hoje não há um bicepsinho e não sei o quê. Eu digo, pá, como é que isto chegou assim de... Eu acho muito bem que eles sejam vaidosos agora. O padrão de estética das pessoas que começam a treinar vai evoluindo também. Isto é uma coisa natural ou é uma coisa que também é forçada pelo algoritmo? Uma pessoa começa a procurar como é que começa a treinar e também isso leva a que também procure outras coisas, e os exemplos que nos são dados são sempre deste tipo de atletas. O que é que faz com que esse padrão vá mudando também? É assim, eu acho que no geral, se calhar diria que esses exemplos que dás talvez sejam um bocadinho dados dentro do contexto, ou seja, quando as pessoas naturalmente são mais novas ou estão num contexto de desporto, essa parte estética e atualmente se calhar num mundo em que o músculo é associado é igual a performance, não é? Quanto mais músculo eu tenho, melhor eu sou. Se calhar isso não acontece, por exemplo, numa pessoa que vai começar a treinar e que tenha 40 anos, 50 anos, 60 anos, não é? Se calhar quando vão ao ginásio pela primeira vez, se calhar não é isso tanto que elas pensam, e se calhar até, isso é uma das coisas que também está em estudo atualmente, que é as pessoas focam-se mais na parte da funcionalidade quanto mais velhas são. Não é? Quanto mais vão perdendo, não é? Quanto mais estão mais perto de perder a funcionalidade, mais eles dão valor à parte da funcionalidade. Quando nós somos mais novos e damos a funcionalidade quase como garantido, Pois. não é? Acho que a parte que ressalta mais é sempre a parte da satisfação corporal e também, nomeadamente, da aceitação pelos outros. Acho que o algoritmo pode eventualmente ter assim uma grande influência nisso, não é? Portanto, a partir do momento em que tu pões um like, vais comer aquilo ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, certeza absoluta. E acho que, portanto, de certeza absoluta que isso tem alguma coisa a ver com o tema, mas naturalmente e historicamente as coisas vão se alterando. E às vezes para polos completamente extremos. Ou seja, nesta questão da obesidade, que é um bocadinho mais a área que eu domino, entre grandes aspas, há uns anos atrás, sei lá, há 2, 3 séculos atrás, ser magro era muito mal visto, não é? Portanto, era, sei lá, sinónimo de pobreza, sinónimo de não atraente, de não capacidade para ter filhos, por exemplo, no caso das mulheres. Portanto, uma coisa muito mal vista. E depois, de repente, a partir dos anos, sei lá, 2000, mais ou menos, nos anos 90 talvez, com o crescimento da moda e disto e daquilo, e de repente ser magro é que é, não é? Portanto, e o problema, e a pobreza agora é associada mais ao excesso de peso do que propriamente à magreza, e o cuidado que nós temos com a alimentação é uma coisa de ricos e não propriamente acessível a toda a gente. Isso também se calhar era uma coisa que dava para nós discutirmos durante algum tempo. Essa parte do trabalho de força, que estavas a falar um bocadinho mais na questão do desenvolvimento muscular assim mais exacerbado, acho que pode ter um bocadinho a ver com os exemplos
de desportistas que temos hoje em dia. Portanto, vemos, por exemplo, um exemplo básico para dar, Cristiano Ronaldo, obviamente, toda a gente olha para ele aos 39 anos, vê um físico daqueles e diz, eu quero ser assim. Porquê? Porque o sucesso mistura-se com o corpo dele. O sucesso, não é? Portanto, o trabalho, a imagem, é um bocadinho aquilo também. Pois. Não é? Portanto, e o facto de, ao longo do tempo, também se ter tornado um bocadinho mais transparente por parte dos atletas esta dedicação ao treino físico, também faz com que, naturalmente, no contexto de desporto, as pessoas percebam da sua importância e levem-no para o extremo, não é? Portanto, eu tenho que combater as minhas falhas com o trabalho físico, é para ver se isto anda um bocadinho mais para a frente, não é? Pois é, isso acabou-se por os atletas que não seguiam as modalidades, mas gostavam de desporto, acabavam por se dedicar a outras coisas, uns aos crossfits, outros à musculação, outros não sei o quê, e olham sempre para quem, quando entramos numa área diferente, se calhar olhamos para o que é o pico desta área, não é? Para perceber onde é que eu posso chegar. Às vezes até só para isso, só para perceber onde é que nós conseguimos chegar. E pronto, e acho que é isso também um bocadinho que acontece. Uma pessoa, se calhar, quando está a dar os primeiros passos, não procura já o mais avançado possível. E esse avançado possível só se começa a procurar quando também já se quando se tem algum nível. E se calhar é por aí que também essa evolução das coisas vai acontecendo. Outra coisa que eu gostava muito de conversar contigo é... e não sei se é uma área tanto do teu estudo, mas que eu gostava de perceber um bocadinho o que é que justifica as ambições das pessoas. Eu gostava de perceber o que é que define uma pessoa que é mais ambiciosa e que procura sempre, lá está, chegar a esse extremo, seja no que for, em qualquer coisa que põe, quer ser sempre o melhor e quer sempre chegar ao top, onde é que eu consigo chegar? Quero chegar lá acima das outras pessoas que ficam bem com, tipo, ok, estou bem no nível em que eu estou. Eu, por exemplo, há lutas, e eu falando de mim agora, há coisas em que eu assumo a minha mediocridade, está tudo bem, mas há outras coisas em que eu quero ser de facto o melhor naquilo que eu faço. Há outras pessoas que se vê que não têm esse tipo de vontade em nada. Isso para mim faz muita impressão porque eu não sou assim. Ou seja, o que é que distingue este tipo o que é que faz com que uma pessoa se interesse muito por ser melhor e outras que se calhar não têm tanto esse interesse? Olha, honestamente, eu acho que não te posso responder essa pergunta porque, primeiro, não é a minha área, não é? Já sabes disso, mas porque eu tenho quase certeza que não existe uma resposta para isso. E porquê é que ainda não... Estas áreas não se... Porque é muito difícil. Como é que... Eu gostava de perceber também, e se calhar para a maioria das pessoas que está a ouvir isto até é um assunto se calhar ainda mais interessante do que este que nós íamos aqui abordar, mas como é que é feito o estudo na área da psicologia? É muito teste de A e B e comparar resultados? Como é que a maioria dos estudos são conduzidos? Como é que é conduzida uma consulta da parte da psicologia? Eu acho que muita gente tem interesse nisto e que às vezes não dá o primeiro passo a ir a uma consulta porque está um bocadinho, não sei o que é que vou encontrar. E como é que funciona? Como é que funciona a área do estudo? Como é que funciona uma consulta? O que é que costuma ser a tua primeira abordagem? Tanto na parte hospitalar como na parte privada, não é? Como tu tens aqui também na Invictus, por exemplo. Olha, uma das primeiras coisas que acho importante as pessoas perceberem sobre psicólogos é que nós adoramos a palavra depende. Ótimo, nós também, adoramos todos, não é? Ou seja, assim, a palavra depende é assim aquela que melhor se aplica a tudo e mais alguma coisa e que de facto é mesmo o caso do depende. Pronto, na parte que estavas a falar dos estudos, atualmente, ou seja, houve uma altura em que a psicologia, para crescer, precisou muito da questão da avaliação psicológica, portanto, que são testes estatísticos, como acredito que eventualmente se façam na área do desporto, não é? Portanto, existem testes paramétricos, não é? Portanto, que tu passas escalas que depois te dão um resultado X, que à partida avalia qualquer coisa e a pessoa passa aquilo
passa-se no fundo para toda a gente, para, sei lá, 1000 pessoas, e está validado, e depois já posso fazer diagnóstico, dentro de grandes aspas, de sintomatologia, disto, inteligência, de atenção, de não sei o quê, não sei o que mais, pronto. Atualmente existe também uma coisa que não é tão usada no contexto mais médico, mais das ciências propriamente ditas, que é a investigação qualitativa, ou seja, que é uma investigação um bocadinho mais direcionada às especificidades das pessoas, ou seja, eu posso fazer um estudo de uma população em que só é aplicável àquela população. Eu não tenho intenção nenhuma de generalizar os meus resultados. Não me interessa nada dizer que, sei lá, a maior parte das pessoas que têm excesso de peso têm depressão. Não importa dizer isto. O que importa é perceber as pessoas daquela faixa etária, de um determinado contexto, têm ou não têm, apresentam ou não apresentam, ou falam sobre experiências ou relatam experiências de sintomas mais depressivos. Acho que não existe uma melhor que a outra. Acho que o ideal até é existirem as duas, que é eu passo, que é um bocadinho aquilo que eu tento fazer no meu doutoramento, que é eu faço coisas quantitativas com números, que são coisas exatas, não é? Estatística, não tenho como alterar aquilo, para depois perceber quais é que são os resultados que podem não ser justificados essencialmente pelos números, não é? Portanto, em vez de eu estar, sei lá, que ele tem outliers, o que é que nós fazemos geralmente na quantitativa com os outliers? Retiramos. Show, tipo, o que é que me interessa se esta pessoa não vai aqui, não vai com a manada, não é? Eu, puma, ponho no lixo. Na qualitativa dá-me essa possibilidade de eu perceber, calma, o que é que esta pessoa tem de diferente para ela não ir exatamente com os outros? Que contexto é que esta pessoa está inserida? Quais são as características de personalidade dela? Qual é, no fundo, conhecer esse contexto. Depois, um bocadinho dentro da pergunta que fizeste sobre o contexto mais clínico, depende. Depende muito das abordagens das pessoas, não é? Portanto, existem, se calhar, aqueles que são mais conhecidos, é a psicanálise, não é? Portanto, que é a mais antiguinha de todas, que é aquela típica do estou a perceber, e a pessoa fala, e eventualmente há uma devolução, há, sei lá, eventualmente uma condução, mas é tudo mais analítico, por assim dizer, por parte do psicólogo. Atualmente essas linhas estão um bocadinho mais em desuso, não é? Ainda existe e são comprovadas as eficácias na mesma, não é isso que eu quero de todo dizer, mas são tratamentos muito prolongados no tempo e muito específicos para uma determinada população, com capacidade de insight suficiente para obter algum benefício terapêutico daquele tipo de sessões que não são conduzidas, por assim dizer, ou são conduzidas, mas são mais conduzidas por ti, pela tua capacidade de perceber o que é que está a acontecer, o que é que estás a sentir e essas coisas, e nem toda a gente obviamente tem essa capacidade. Ao longo do tempo foram surgindo novas terapias, novas teorias, vá por assim dizer, que foram indo um bocadinho de encontro àquilo que é mais fácil, mais rápido, uma coisa mais diretiva, não chegando a limites de coaching, obviamente, mas, desculpa que eu tinha que falar desta parte, mas não chegando a esses limites, mas mesmo assim conseguindo dar resposta àquelas que são as necessidades específicas do doente. Eu tento sempre adequar-me um bocadinho ao contexto onde eu estou. A prática clínica no privado dá-me um bocadinho mais de tempo e de mais condições de trabalho para poder talvez
ter uma linha um bocadinho mais direcionada para a pessoa no geral e para as maneiras de funcionar que são específicas daquela pessoa e de construir uma forte relação com ela no sentido de eu estou aqui para ouvir e eventualmente se achar que pode precisar de uma nova leitura de alguma coisa, eu dou, mas não quer dizer que a minha leitura esteja certa, eu vou só dar mais um contributo para me dizer o que é que acha, não é? No fundo para ver se faz sentido ou não. Num contexto público de hospital, no privado acredito que seja igual, há um bocadinho mais o problema do tempo, não é? E o acompanhamento tem que ser muito mais pontual. Portanto, a ajuda também tem que ser um bocadinho mais diretiva, não é? Portanto, uma coisa um bocadinho mais cognitiva ou comportamental, não é? Eu tento sugerir alterações de comportamento dentro daquilo que é a maioria, obviamente que tento sempre ajustar ao doente, mas tem que ser uma coisa um bocadinho mais pronta, tem que ser uma coisa mais fácil, mas obviamente não retirando sempre aquilo que é a especificidade das pessoas, porque o meu trabalho, honestamente, a base dele é essa. Eu não posso olhar para as pessoas da mesma forma porque elas não são pessoas iguais e eu, lá está, não me identificando ainda com a prática psicanalítica, também não me identifico muito com o outro polo extremo das coisas muito prontas, porque às vezes isso deixa-nos cair um bocadinho no erro de, e se calhar nesta parte, claro, não fazes terapia, mas se calhar consegues perceber o que é que eu quero dizer com isto, que é, faça isto, e a pessoa não faz. E eu fico altamente frustrada, porque a pessoa não fez. Mas eu acho que ali é que estava a solução para fazer. Por exemplo, isso acontece imensas vezes com o exercício físico. Eu sugiro o exercício físico e as pessoas têm maior resistência, que nunca praticaram exercício físico, né? Têm uma enorme resistência em começar a praticar. Eu, se tivesse uma linha teórica muito direcionada para o cognitivo-comportamental, ia andar ali sempre, não, faça exercício, olha que o exercício vai funcionar, olha que o exercício é o melhor, e não pode não ser. Sim, eu também acho que sim, mas pode não ser naquele momento e eu tenho que perceber um bocadinho qual é o momento daquela pessoa e o que é que ela precisa, não é? O que é preciso, por exemplo, para tentar que ela tente fazer exercício físico. Certo. Qual era o melhor contexto, qual é o melhor exercício que ela pode achar que até gosta ou que não gosta, sei lá, já experimentou, e se for só caminhadas, e se começarmos só pelas caminhadas, não é? Ou seja, tentar haver sempre aqui esta adaptação, mas isto, se tivesses aqui outro psicólogo a falar contigo, diria-te coisas completamente diferentes, porque acho que uma vez tive uma coisa que me ficou marcada para sempre, que eu tive uma orientadora que eu adoro, e ela uma vez diz-me assim, sabes que isto é mais ou menos como uma arte e tu tens que perceber mais ou menos qual é a arte com que tu te identificas mais. E eu nunca tinha visto a psicologia nesse sentido. E a partir daí foi quando até me tornei um bocadinho mais humanista do ponto de vista teórico, no sentido de perceber que a nossa arte é um bocadinho a relação que eu tenho com a pessoa e o quão diferente eu sou das outras pessoas todas, não é? Portanto, a relação da pessoa com o terapeuta é uma coisa que não é igual em lado nenhum. Não é uma relação, sei lá, amorosa, não é uma relação familiar, não é uma relação de amigos de todo. Algumas pessoas dizem, não é? Portanto, que é só falar e ouvir, para isso tenho os meus amigos, mas a nossa relação não tem nada a ver com amigos. Pessoas que queremos bem na mesma e que elas também nos querem bem a nós na maioria das vezes, não é? Claro. Mas que não tem nada a ver, não é uma relação diferente e que deve ser fomentada de maneira diferente em todos os aspectos. Até como nós, não é? Também é a mesma coisa, nós não somos bem amigos e temos que nos adaptar a cada pessoa.
Mas se calhar fica difícil para as pessoas perceberem o que é isto de... É uma ciência, mas nem sempre é guiada da mesma maneira, e temos que perceber aqui. Mas no treino é exatamente a mesma coisa. Nós também temos as guidelines, temos a ciência. Mas é assim, se a pessoa não detesta fazer a musculação comum, tal e qual como nós queremos, nós também temos que conseguir adaptar o nosso trabalho, porque ou ela vai, ou nós queremos, aquelas pessoas que fazem como nós queremos ou mandamos embora, estamos a excluir pessoas que de facto podem estar a ser ajudadas por nós, que nós estamos a não querer ajudar. E é isso que isso provavelmente também estás a querer dizer. Que nós temos muito esta dificuldade e acredito que vocês também. Estavas a dizer que o desporto pode não ser sempre a melhor solução. E eu concordo com isso. Se a pessoa não quer fazer e se vai contra e se calhar vai chegar lá e já por ir do contra já vai ter uma má experiência, aí de facto o treino não vai ser a melhor solução. Essa ideia tem que partir um bocadinho delas mesmo. Pode ser sugerido por outras pessoas, pode ser a família às vezes, até que faz as pessoas irem a primeira vez, mas a própria pessoa é que se tem que deslocar até ao ginásio e tomar a decisão de ir, não é? Porque nós vamos assim, vou apontar uma arma à cabeça que ela vai fazer, não é? É muito interessante esta área da psicologia, porque de facto acredito que não seja nunca igual. Deve ser uma coisa daquelas em que vocês, por exemplo, o meu trabalho, por muito que tenha coisas muito diferentes, para vocês deve ter coisas assim completamente fora da caixa. Às vezes não é muito bom, mas, Pronto, mas, é sim, isso. mas sim. É isso. No Mas geral, pelo menos é desafiante, acredito eu. Sim. E vocês, nunca quando... sabes o que é que estás à espera. Não? Se estás à espera na sala de espera, nunca se sabe o que é que está lá à tua espera. E vocês, quando lidam com esta parte da obesidade, por exemplo, quando se fala com mais de crianças, por exemplo, e quando se fala do ambiente, que é uma coisa que eu adoro este tema, porque é tão grande, é tão importante e é tão mais do que pequenas coisas. É muito subjetivo. Sim, é subjetivo, mas E acaba objetivo, por... E objetivo, ao mesmo tipo... tempo, concordo, sim. Como é que vocês conseguem ou tentam de alguma forma, vocês arranjam soluções para tentar modelar também o ambiente ou para mudar alguma coisa no ambiente da pessoa para que consigam ter uma maior efetividade no vosso tratamento? Por exemplo, quando é uma criança, vocês também trabalham com os pais, por exemplo, como é que esse tipo de coisas funcionam? Sim, nesse contexto, no geral, todo o trabalho da psicologia com crianças, e se estivermos a falar com crianças até aos 10 anos. Estou a dizer isto, não é teórico, é uma coisa assim para o alto. Mais ou menos para ir até aos 10. O trabalho com a criança é quase... Os pais? Nenhum. Não, portanto, o que é que nós vamos ensinar à criança? Podemos eventualmente fazer alguma psicoeducação de alguma coisa, tipo, sei lá, maneira de gerir emoções, que emoções é que temos, quando é que te sentes... Podemos fazer também alguma análise da maneira como uma criança vê o mundo, não é? Portanto, o que é que tu fazes quando ficas triste, ou o que é que tu achas que acontece na tua casa quando tu ficas triste, ou quando tu ficas doente, ou quando... Portanto, as crianças são muito genuínas nisto e são ótimos contributos nesse sentido, mas a maior parte do trabalho de contexto é sempre feita com os pais. Que acaba por ser muito difícil, né? Aliás, a parte eu trabalhei algum tempo com crianças, não o suficiente para dizer-te que é sem dúvida a parte mais difícil, mas é sem dúvida um grande desafio fazer esse trabalho com pais, por tudo e mais alguma coisa, porque são adultos e os adultos têm mais resistência a mudar as coisas, não é? Portanto, depois também porque qualquer reparo que tu possas fazer que não seja da melhor forma é visto como uma afronta, talvez. Uma crítica, não é? Está-me a passar um atestado de ser má mãe ou de ser mau pai. Portanto, tem que ser uma coisa muito bem gerida desse ponto de vista e também um bocadinho dentro daquilo que estamos a falar mais especificamente no caso do excesso de peso e da obesidade. A maior parte dos pais também têm excesso de peso e obesidade, ou seja, sabes que uma vez, para te contar uma coisa engraçada que aconteceu, eu uma vez estava com uma criança que tinha excesso de peso. Eu acho que ela, na verdade, já tinha obesidade. Mas pronto, para não te estar a induzir em erro, ali o limiar do excesso de peso e da obesidade, e vem à consulta com a mãe
E na altura nós sentimos a necessidade de fazer a mãe perceber que o facto da criança ter obesidade é considerado um maltrato, não é? Portanto, e é possível fazer queixa, por exemplo, a uma CPCJ por causa disso. Eu lembro-me, em última instância, de fazer esse confronto, e a mãe diz: mas até parece que eu nem lhe dou de comer. Até parece que o menino passa fome. Pois. E isto é um dos principais problemas com o excesso de peso e a obesidade infantil, é que não é visto como uma coisa má. Mau era se não tivesse para comer, grave era se não comesse direito. Sei lá, tenho algumas amigas que estão um bocadinho por dentro desta questão da alimentação, e uma das coisas que agora se faz muito nas crianças é a introdução alimentar sustentável, que é não andar simples, tem que comer desde pequeno, papa, fruta, pimba, sempre, Claro. sempre, e acaba por, estamos a forçar no fundo as crianças a comer, e depois naturalmente, quando são um bocadinho mais velhas, têm dificuldade em haver também esse controle, porque desde pequenas foram habituadas nesse registro. Acho que as coisas estão a mudar nesse sentido, mas lá está, a obesidade infantil ainda é um grande problema, e há de ser certamente nos próximos, sei lá, nos próximos 50 anos, talvez. Sim. Vai continuar, porque não se trata, está-se a arranjar soluções, até a utilizar a insulina e não sei o que mais, mas acaba por não ser, tapar um buraco quase, não se está a tratar a raiz do problema, está-se só a tratar, é como tratar ibuprofeno para tudo, não é? Quer dizer, não vai resolver o porquê do problema, só se está a tratar mesmo o sintoma. E isso, de facto, daqui a alguns anos já tem um papel enorme no nosso Sistema Nacional de Saúde, a quantidade de coisas que nós podíamos prevenir e que os gastos que não teríamos se estivéssemos a lidar com a obesidade, com o papel que ela tem, mas daqui a uns anos vai ser praticamente impossível, porque vai-se começar a ver muitos cancros associados a isso, vai-se começar a ver outros problemas associados a isso, que neste momento acaba por ser mais por desinformação do que outra coisa qualquer. Mas, mais uma vez, é o ambiente em que nós vivemos, nós somos praticamente empurrados quase com comida para dentro, e a parte social, todos os eventos que nós temos são a comer, nós gostamos muito de estar à mesa, eu próprio adoro estar à mesa. Sim. Culturalmente Portugal é assim, não é? Portanto, a reunião é à mesa. Exatamente, agora se me convidarem para ir tomar um café, se calhar eu digo que não, mas se me disserem para ir jantar uma cabidela, não vou dizer que não, não é? Este tipo de coisas acontecem e nós também temos... Acontece, é o que é. E vocês, na vossa prática, às vezes fica aqui um bocadinho esta também, para tirar mais uma dúvida a quem está a ouvir aqui, tentar explicar qual é a diferença entre o psicólogo, o psiquiatra, o coach, e já que pegaste nesse ponto, vamos tentar criar aqui, explicar quais são as diferenças entre estes profissionais ou não profissionais que nós temos agora na nossa praça, que provavelmente vão aparecer mais. Sim. Assim, aquilo que me parece mais... Se calhar começo pelos mais simples, que é explicar-te a diferença entre um psiquiatra e um psicólogo. Ok. O psiquiatra é um médico, não é? Portanto, tem toda uma formação em medicina e que depois se especializa na medicina da saúde mental e do funcionamento do cérebro e de tudo o que isso implica. Portanto, é aquele profissional que vai poder passar... prescrever, exatamente, medicação farmacológica para fazer todo o tipo de tratamentos para qualquer tipo de perturbação ou de sintoma mais agressivo que alguém possa ter. O psicólogo é uma pessoa que tem formação em psicologia, portanto não é uma pessoa médica, não pode passar medicação, isso acho que é uma parte importante do processo, que se foca essencialmente naquilo que é o comportamento do indivíduo e, no fundo, a
idiosincrasia que ele apresenta nas várias coisas da vida. O psicólogo pode agir sobre diversas formas, em tudo que é contexto, em tudo que é toda e qualquer pessoa, não é? Com diferentes tipos de objetivos. Podemos falar aqui na justiça, na saúde. Claro que se calhar o mais conhecido é isto, a psicologia clínica da saúde, mas tem o desporto, tem as organizações, tem a desviância, tem uma série de áreas. Portanto, o psicólogo pode ser muita coisa, mas o seu foco específico é o comportamento do indivíduo. Ambos podem ser, ou seja, quer o psiquiatra, quer o psicólogo, podem ser psicoterapeutas, que é uma especialidade específica para psicólogos ou psiquiatras, que implica ser especialista numa determinada psicoterapia específica. E se tiverem acesso na internet, existem listas das sociedades que podem dar esse tipo não falta a palavra. Esse estatuto, exatamente, é um estatuto. Portanto, quer os psiquiatras, quer os psicólogos podem ser psicoterapeutas, mas têm que ter uma especialidade, Estatuto. Esse estatuto que demora algum tempo e é exigente. O coaching é... até se calhar vais te surpreender com a minha resposta. É uma maneira de fazer psicologia. Ok. Ou seja, existe coaching psicológico, existe terapia de coaching, mas deve ser exclusivamente praticada por psicólogos em contextos muito, muito, muito específicos. Não é o coaching que nós atualmente vemos presente na sociedade. Portanto, geralmente, para ser assim para ser muito mais fácil de perceber, é quase como uma ferramenta que um psicólogo pode usar, que não é de toda aquela que é mais usada, mas que é igualmente válida. E se fores ao site da Ordem, tem lá coaching psicológico, faz parte das intervenções dos psicólogos, mas não é o coaching que nós vemos a ser publicitado, e acho que uma maneira melhor de tirar essas dúvidas é ir ao site da Ordem e escrever lá o nome do profissional que está a oferecer o coaching e perceber se é ou não membro da Ordem dos Psicólogos. Isso é uma das coisas mais positivas da Ordem, é que dá para ver exatamente quem está e quem não está, e isto serve, e por acaso agora que estamos a falar destes assuntos mais polémicos, não serve só para o coaching, porque não sei se estás por dentro de algumas polémicas de umas clínicas que existem por aí de psicologia, que depois vieram a ter processos precisamente por não estarem inscritos na Ordem. Portanto, eu acho mesmo que uma das coisas principais que uma pessoa, quando vai procurar um psicólogo, deve fazer é pegar num nome e ver se está inscrito na Ordem. Sem dúvida. Okay. Sem dúvida. Procurem Gustavo Santos e afins, a ver se ele está lá. Não, sim, não está de certeza. Pelo menos para já, acho que não está. Não, é um assunto muito engraçado, porque vemos muitos e vemos também para todas as áreas, como te estavas a dizer. Sim. Há o coaching desportivo, há o coaching também para a parte dos negócios, há o coaching de tudo e mais, mentorias para tudo e mais alguma coisa. Sim. Eu não sei se vai ser a mesma coisa, mas acredito que sim. Não sei, esse coaching eu não percebo nada. Pois, acho que a maioria dos coachings aquilo que fazem é mentoria de decisões, não é? Não sei se tem alguma coisa ligada à área da psicologia ou não. Não sei se é por aí que eles trabalham, mas que é engraçado é. Mais ou menos. É engraçado ouvir assim algumas coisas, mas depois deixa de ser engraçado quando tu percebes que de alguma forma está a descredibilizar trabalhos que foram feitos durante anos, de tentar dar credibilidade a uma área como a psicologia ou como a saúde mental no geral, e que depois é assim representada de uma forma assustadora, porque é um bocado assim,
super inflacionada no sentido de outcomes, ou seja, é tudo maravilhoso, é tudo espetacular e se tiverem aqui, se fizerem uma sessão comigo, pagas 600 € e os teus problemas desaparecem todos, e o aproveitar de alguém numa situação que até acredita, Sim, que está de tal está maneira débil. desesperado que até, pá, já estou por tudo e vamos. E isso já não é uma coisa assim tão engraçada, não é? Saber. Eu acho engraçado o facto de haver negócio em tudo e mais alguma coisa. Mas atenção, eu posso morrer disto porque a minha área ainda, se calhar ainda é mais descredibilizada do que a tua. Portanto, portanto temos aqui coisas que, bom, vocês têm uma ordem, já é positivo, sim. nós não sabemos Já é mais que do é que tu isso. tens. Não, de longe, de Sim. longe. Vemos de tudo e mais alguma coisa a acontecer e é engraçado. É e não é, porque imagina, se calhar o meu tipo de cliente não é o mesmo tipo de cliente que procura essas pessoas que não têm essa credibilidade nenhuma, porque pá, o que fazem se calhar foi pá, treino há 2 meses e já posso ser prova físico, seja o que for. Na vossa, é assim, acredito que aconteça o mesmo, que uma pessoa informada não vai procurar o coach motivacional ou seja o que for. Mas e os outros, não é? Tipo, há essas pessoas que não têm. Quando nós não temos uma base e não somos letrados para perceber o que é um bom ou um mau profissional, nós vamos para o profissional que nos aparecer primeiro e provavelmente o que fizer melhor marketing vai ser o que vai conseguir vender, não é? É como qualquer coisa. Como é que alguém vai saber se o meu treino é bom ou é mau só pelo que vê na internet? Sim, mas nisso até posso-te dar uma visão, porque eu pessoalmente tenho uma visão do marketing na psicologia um bocadinho duvidoso, ou seja... Isto afinal vai ser polémico, este Sim, episódio. Eu não estava a este contar. assunto não estavas à espera, mas este assunto vai ser um bocadinho polémico, que é, eu, a partir do momento em que o meu trabalho é na relação com uma determinada pessoa, eu não posso expor essa relação com ninguém. Ou seja, eu nunca vou poder fazer marketing daquilo que acontece dentro do meu espaço de consulta, porque aquilo ninguém pode ouvir. Claro. Não é? Ou seja, nem faz sentido, dentro um bocadinho daquilo que estávamos a falar sobre pôr as imagens de uma coisa e outra, nem faz sentido eu estar a dizer a alguém venha fazer a consulta comigo porque os seus níveis de pressão vão baixar. No meu ponto de vista, este tipo de marketing à psicologia não é de todo positivo. Eu não vejo com bons olhos, nem acho que seja verdadeiro. Sabes? Pois, mas é assim, vocês têm que vender para ter clientes. Há sempre esta dualidade. Por exemplo, eu também trabalho com pessoas que à partida não querem ser muito expostas. São pessoas que gerem empresas, são pessoas que fazem, ou que são atletas e que às vezes até treinam em clubes e que treinam comigo e que não querem que se saiba sequer. E eu não os vou expor também. E eu sinto essa dificuldade. Eu não tenho, é raríssimo o cliente meu que eu ponho nas redes sociais porque não se querem expor. Sim. Ou seja, nós também temos eu tenho esta dificuldade pelo nicho com quem eu trabalho. É a regra do jogo, não é? Se calhar para vocês também têm essa dificuldade do marketing que lá está, não há coisas que não podem sair. Eu também não gosto que as minhas coisas também são ali e ficam ali, tipo, as coisas não saem dali. E eu acho que deve ser assim, acho que deve ser assim também que vocês funcionam. Sim, acho que o marketing no geral, se for uma coisa mais psicoeducativa, que se calhar até algumas das coisas que se vê hoje, que é, se calhar se formos ao Instagram, não é? Portanto vai ter lá imensos posts de psicólogas que vão explicar-te o que é a depressão, não é? Mas eu acho que mesmo isso, isto já é uma coisa pessoal, não tem nada, não acho que seja de que deva ser assim, não, é só uma
uma coisa minha, não sei explicar muito bem de onde é que isto vem, mas pronto. Não é para toda a gente, percebes? Ou seja, por muito geral que eu falo, eu não estou a chegar a toda a gente e eu tenho que ser capaz, não é de chegar a toda a gente, mas toda a gente tem que ser capaz de chegar até mim se for preciso. Percebes? Ou seja, ninguém pode, e eu não tenho interesse nenhum, de fazer, sei lá, imensas publicações sobre casais, sei lá, por exemplo, casais, que depois impossibilita alguém com uma anorexia nervosa que não vem até mim porque não é bem aquilo. Percebes? Não acho que... Se calhar o exemplo dos casais não é bom, mas, por exemplo, eu se fosse fazer publicidade àquilo que eu faço atualmente, por exemplo, no hospital, seria uma coisa mais direcionada, por exemplo, ao excesso de peso, à obesidade, à cirurgia, à psicologia clínica no geral, mas se calhar teria mais volume daquilo. E se eu tivesse alguém com uma anorexia nervosa, se calhar não ia conseguir perceber, ou seja, ia achar que eu só sou especialista naquilo e eu sou especialista na relação. Estás a perceber? E não em determinado tema. Não sei se me estou a fazer entender. Não, eu compreendo e temos muitas vezes essas lutas também no desporto. E eu vou falar sobre a minha. Eu também comecei por falar muito por uma coisa muito mais geral de treino e desporto e comecei a querer, lá está, a entrar por um grupo mais específico de pessoas com quem eu quero trabalhar. O que não quer dizer que eu não seja capaz de trabalhar com as outras pessoas. Sim. Agora, ter vários exemplos de pessoas que sejam mais parecidas em alguns pontos, para mim dá uma facilidade de conseguir, primeiro, de entender melhor aquele tipo de necessidade que aquele tipo de pessoa tem, porque já passei por mais pessoas daquele tipo. Depois ajuda-me também a adaptar o meu discurso melhor para aquele tipo de pessoa, porque eu sentia que estava a falar muito para toda a gente, mas que uma pessoa apanhava de vez em quando daqui, depois só apanhava passado muito tempo de outra coisa, e como nós nas redes sociais estamos a disputar atenção com todos os outros, se calhar aquela pessoa só quer dar atenção à pessoa que só fala daquilo que ela quer ouvir. E por isso é que às vezes este tipo de mudanças demoram tempo e eu assumi isso sem problema nenhum. Mas acho que é isso. Podias optar por outra coisa, se calhar só quero mesmo falar com este tipo de pessoas e se calhar sim, não, isso está tudo bem. Eu acho é que, de maneira geral, se o psicólogo não é 100% especialista numa área e que diz assim, não, eu só vejo mesmo isto, por exemplo, numa ótica psicoterapêutica mais da questão, não existe isto da especialidade. A psicoterapia não é especialidade numa área, é especialidade numa maneira de estar, numa maneira de ver as coisas e de ver e de fomentar a aliança terapêutica que existe entre o paciente e o terapeuta. Ou seja, eu enquadro-me um bocado nesse sentido, percebes? Portanto, acho que o marketing, nesses trâmites que são mais conhecidos hoje em dia, sei lá, as páginas de Instagram, os não sei quantos casos de sucesso, esse tipo de coisas, não são coisas que eu me revejo. Não estou a dizer que estão mal, eu simplesmente não me revejo nelas, porque vejo as coisas de uma maneira mais... Lá está, um bocadinho dentro daquilo que estávamos a falar da questão da investigação. Eu pego nos outliers e quero fazer alguma coisa com eles, não é? Portanto, eu só não os deito para o lixo, não é? Claro. Não fico só ali naquela curva direitinha, não. Se há alguém que se desvia, eu também quero falar com ela, no fundo. Sim, são maneiras de guiar a vida profissional diferentes, acho eu. Se calhar eu também não... E lá está, não é crítica nenhuma, são maneiras mesmo de ver as coisas. Por exemplo, eu se tiver alguém que eu acho que já não... que se calhar já não é tanto do meu nicho, não quer dizer que eu não a vá ajudar. Mas se calhar se eu souber que há um nicho mais específico para ela, se calhar até digo, olha, esta pessoa está a trabalhar mesmo com este tipo de pessoa mais em concreto. Sim. Por exemplo, se calhar se alguém agora da obesidade, com alguém que esteja
que esteja com essa doença, se calhar vou dizer logo, vais ser a primeira pessoa que me vou lembrar, porque é a pessoa que eu vou associar àquele tipo de trabalho em concreto. Sim. Eu acho que na área, por exemplo, da psicologia da saúde, acho que entramos aqui em coisas um bocadinho diferentes. Porquê? Porque é normal as pessoas se especializarem em determinadas patologias. E aí eu até continuo sem concordar no marketing, mas isso pronto sou eu, mas acho que faz sentido as pessoas se especializarem, porque uma patologia médica tem tanta coisa para saber que é muito difícil dizer assim, olha, eu percebo de psicologia da adaptação a cancros, obesidade, anorexias, de, sei lá, diabetes, de tudo e mais alguma coisa, não é? De diversas áreas, e eu percebo que exija essa coisa específica. E, por exemplo, no meu caso, da psicologia clínica da saúde, eu tenho algumas preferências sobre isso e deposito a minha atenção, porque não dá para tudo, não é? Exatamente. É difícil, portanto eu foco mais naquilo que são, por exemplo, neste caso, as perturbações de comportamento alimentar. Mas do ponto de vista psicoterapêutico de fazer privado, não é? Por exemplo, à partida no privado tens, pelo menos no meu contexto público, é uma coisa muito específica, o que é o hospital, não é? Portanto, à partida só vem em casos assim mais graves ou com algum diagnóstico associado, mas no privado isso não acontece, não é? Portanto, e tu tens que ser capaz de dar resposta a tudo. Agora, se me dizes assim, olha, alguém vem no privado e está a fazer uma adaptação a um cancro, também tenho logo nomes de pessoas que são muito específicas nesta área, e porque é um diagnóstico muito específico. Mas para tudo o resto, que não é assim tão específico, e dentro da psicologia há imensas coisas que não são assim tão específicas, problemas assim muito, muito específicos, nem são perturbações às vezes, ou seja, não necessariamente eu tenho que ir ao psicólogo quando tenho um diagnóstico, não é? Portanto, eu posso não ter uma depressão e não ter ansiedade e não ter perturbações de ansiedade e precisar de ir ao psicólogo na mesma, e achar que faz sentido ter este tipo de espaço e de relação com o terapeuta. E por isso acho que na minha profissão faz sentido, mas percebo perfeitamente que, por exemplo, na tua, nos nutricionistas e noutras áreas, que faça todo o sentido que assim seja. E se calhar se eu fosse também da vossa área, se calhar entrava no mesmo jogo. Mas no meu contexto é muito específico. Acho que me prefiro manter assim um bocadinho mais off. Ok, não, Sim. faz sentido. Por exemplo, na minha área, eu encontro problemas mais comuns dentro do tipo de pessoas com quem eu trabalho, mais de alta performance, tanto empresarial como especialmente mais jovens e não sei o quê, que muitas vezes não têm os recursos todos, financeiros especialmente, que muitas vezes a arma que têm é o tempo que têm e por isso têm que utilizar para fazer crescer os seus projetos e não sei o quê. Portanto, muitas vezes é tentar enquadrar o treino em pouco tempo, conseguir fazer o máximo com o mínimo de esforço ou com abdicar do mínimo de tempo possível e conseguir fazer o máximo possível com isso, perceber como é que o treino está a ajudar ao stress, como é que o treino está a ajudar a dormir melhor, para depois as pessoas conseguirem ser mais produtivas e terem maior capacidade de trabalho. É este o meu trabalho acima de tudo. Depois tenho outro serviço, a parte dos planos de treino, que é um bocadinho mais geral. O acompanhamento que eu faço mais próximo é este tipo de pessoas. Este tipo de pessoas, com muitas aspas. E eu tenho sempre que salientar isto. Sim. E depois, a parte dos planos de treino, se a pessoa quer ganhar massa muscular, praticamente os princípios vão ser os mesmos. Eu depois vou ter que adaptar mais, se calhar tem mais tempo disponível do que uma pessoa que tem lá está, que entregar coisas e que tem que desenvolver o site da minha empresa, agora tem que fazer isso, tem que ser rápido. Portanto, essas pessoas estão com mais tempo, têm um trabalho das 9 às 5 e depois chegam a casa, estão tranquilos, não têm filhos, não têm nada, têm mais tempo para ir ao ginásio e de facto gostam daquilo. A minha abordagem vai ser diferente, não é? Mas mesmo que eu não me considere um especialista daquelas pessoas, mas lido mais com elas, portanto já consigo perceber melhor que, espera aí,
isto funcionou com aquele, se calhar se eu tentar aqui também vai funcionar melhor do que se tiver uma luz daqui, outra daqui. Pronto, acho que é mais por aí. Percebo que na tua área seja um bocadinho diferente disso, porque lá está, tens a parte do privado, mas mesmo dentro da parte do privado poderias também a pensar a longo prazo só focar naquilo. Acho que é simplesmente uma maneira diferente de ver as coisas e que pode ser. O marketing é bom, é mau, vai depender sempre. Nós temos sempre que arranjar o boca a boca, é marketing também, não é? Eu sou mais desse. É Eu marketing. apoio mais esse. Agora, lá está, num serviço como o teu, serviço que é um serviço, não é uma prestação de serviços na mesma, que tens que ter ali uma hora específica com uma pessoa em que tens de estar ali a conversar com ela e tem uma coisa muito mais definida do ponto de vista de tem que ter um horário que seja compatível aos dois, tem que ter ali, por exemplo, na minha área isso já não acontece tanto na parte do online, tipo, eu tenho uma primeira conversa com a pessoa e não sei o quê, posso ir marcando, por exemplo, as pessoas podem fazer reuniões de chamadas de vídeo comigo sempre quiserem, mas não há tanto há mais flexibilidade neste sentido. Dá para trabalhar de maneira diferente e é simplesmente isso o ponto que é engraçado aqui, porque são áreas que são muito complementares, acredito. Acho que por isso é que eu gosto sempre de ter a parte da fisioterapia, mesmo da psiquiatria, que gosto de ter bastantes referências acho que nós temos quem trabalha com pessoas, acho que também tem que ter o interesse de procurar referências nas coisas a que as manda. Por exemplo, tu trabalhas com a psiquiatria, se calhar em vez de mandar só a pessoa treinar assim às cegas, se calhar é melhor mandar treinar com uma pessoa com quem te confias. Certo. Não é? E lá está, se calhar para uma pessoa é uma coisa, se calhar para outra pessoa já vais entregar a outro profissional. Eu trabalho assim também, se calhar com a parte da fisioterapia. Eu não gosto tanto da parte online, procuro pessoas de onde é que ela é. Então, se calhar, vou procurar as referências de alguém que seja ali próximo, porque é mais fácil para articular o trabalho. Com a parte da psicologia, igual, vou procurar se as pessoas tiverem, por exemplo, trabalhas online também ou não é uma coisa que tu faças. Pois, porque há muito. Mas sentes que é uma coisa que pode fazer sentido ou achas que a abordagem já não é tão. Pode fazer sentido, faz sentido, porque há pessoas que fazem isso e eu tenho alguns colegas no hospital que fazem e que dizem que no geral é parecido ou até igual e que facilita. Agora, se é tão fácil criar a primeira relação, se calhar não. Ou seja, estou-te a falar mesmo de preconceitos eventualmente que eu tenha na minha cabeça e de coisas soltas que tenho, porque não é a minha prática, nunca experimentei para te dizer, olha não, para mim não funciona. Mas se calhar faria-me sentido, por exemplo, sei lá, pacientes que eu acompanho há meses ou há anos, não é? Portanto, se agora fossem para outro país e me dissessem, olha, mas eu gostava de manter na mesma... Eu era a primeira pessoa a dizer que óbvio que sim, não é? Claro que sim. Agora, se alguém quisesse marcar uma primeira consulta que fosse logo online, se calhar não. Ok. Achas que a parte do contacto físico ainda faz muita diferença? Mas é um preconceito meu, percebes? Porque há estudos que dizem que não tem nada a ver e, de facto, a relação não tem de ser física, percebes? Só que acho que às vezes as pessoas se deslocarem e irem a um sítio e terem um sítio diferente do que aquilo que estão habituados e terem um espaço com referências visoespaciais mesmo, de estar e ter uma pessoa que sabem que podem ir lá e que podem... Acho que causa... tem coisas diferentes. Pronto, não vou dizer que uma invalida a outra, mas que são coisas diferentes que se calhar ainda não estão suficientemente estudadas, porque é uma coisa relativamente recente,
mas que para já também na minha prática ainda não foi necessário fazer esse ajuste, felizmente ou infelizmente, mas se for preciso, não é? Claro que terei que estudar melhor a questão, mas para já não me comprometo não acho que não faz sentido me comprometer com a resposta de que não tem nada a ver, não faz sentido isso. Acho que também vai um bocadinho, lá está, da minha vontade. Não é? Se calhar se tivesse a falar com outro psicólogo ia-te dizer, olha, não é altamente, tipo, fico em casa e faço na mesma as coisas e ambos estamos confortáveis e aquilo flui naturalmente. Se calhar eu tenho mais dificuldade e refugio-me mais eventualmente num setting que me é mais familiar, que é eu ir trabalhar e saber que naquele espaço eu tenho que ter... Também acho que também tem um bocadinho a ver com a maneira como eu gosto de trabalhar, porque eu não gosto de trabalhar muito em casa. Ok, sim. Não acho piada nenhuma trabalhar em casa. Eu adoro trabalhar em casa. A sério, olha, não gosto de nada mesmo. Acho que... E uma coisa que eu sempre tentei fazer foi sempre... Só trabalhava em casa, e só trabalho também, obviamente, mas em casa mesmo quando é necessário e estou mesmo apertada, porque senão, se puder fazer tudo fora de casa, para mim é o ideal. Não gosto de confundir contextos. A casa é para descansar e é para estar, não é para estar a pensar nas outras coisas, ainda que já seja difícil, não é? Mas para mim, se eu puder separar ao máximo esses contextos, é uma mais-valia. E se calhar por isso também tenho esta opinião. Não é? Sim. Eu adoro trabalhar em casa. Tenho a minha secretária no meu quarto e adoro aquele momento em que meto os fones. Desligo tudo. Ali é que eu gosto de trabalhar. Opá. Lá está, as pessoas são todas muito diferentes, mas aquele bocadinho ali é onde eu gosto mais de estar, adoro estar ali nos meus pensamentos e como é que eu posso melhorar processos, como é que eu posso... Lá está, como é que eu posso melhorar o marketing, como é que eu posso... Gosto de melhorar processos, é uma coisa que me dá mesmo muito prazer fazer. E eu acho muito interessante esta coisa de como é que as pessoas se relacionam e conseguem criar laços com tudo. E isto veio de alguma coisa que tu disseste lá atrás, que eu já não me estou a lembrar de 100% onde é que isto veio, mas o facto de nós nos conseguirmos identificar com coisas que às vezes parece não fazerem assim tanto sentido. Por exemplo, nós com animais ou nós criamos uma relação tão forte com esse tipo de... que são animais e que de um ponto de vista racional parece que não fazia tanto sentido, mas eu por exemplo, tenho um gato que eu mais depressa se calhar, mas se tivesse que matar um gato ou matar uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, eu não pensava duas vezes. E é completamente irracional esta questão, mas como nós nos conseguimos aqui ligar a este tipo de questões, acho isso fascinante, como é que o ser humano se relaciona com coisas... já sei do que é que foi. Foi porque estavas a falar de que esta dificuldade entre criar laços com uma pessoa através do computador. Muitas vezes eu acho que isto acontece, e se calhar comigo também já aconteceu, e acho que consigo identificar algumas coisas de pessoas que nós vemos muitas vezes na internet, de tanto vermos, por exemplo, pessoas que partilham muito da sua jornada, da sua vida, de como é que atingiram X coisa. Parece que nós as conhecemos, não é? Tanto que muitas vezes... Eu acredito que eles tenham momentos com pessoas na rua que devam ser mesmo constrangedoras. Ainda hoje estava a ouvir, por exemplo, o podcast do Bruno Nogueira, em que ele falava sobre chegarem na rua, ei, Bruno, anda aqui, não sei o quê. Tipo, parece que o conhecem de algum lado, quando estão à distância de... Eu nem sei quem tu és. Tipo, já me aconteceu isso comigo, e atenção que eu tenho uma página muito pequenina, tipo, tu és não sei quantos, eu sou, mas tipo, como é que tu sabes? Tipo, depois realmente eu às vezes meto vídeos na internet e não sei o que aí, por muito que eu acho que não tem impacto, as pessoas às vezes parece que já nos conhecem de algum lado. Eu acho isso super interessante. Como é que estas pontes, como é que isto acontece? Vocês têm alguma explicação para isto? Para o ser humano se identificar tanto com... Foi evolutivo em algum momento? O que é que fazes com que nós nos identificamos com qualquer coisa? Nós até com peluches e coisas do género nos identificamos. É uma projeção daquilo que tu queres, no fundo.
É exatamente isso. Tu ligas-te e tens emoções com determinadas coisas que não é recíproco do lado, independentemente do outro lado, não é? Portanto, eu tinha um professor na faculdade sobre isso dos gatos e dos cães. A mim na altura gostou muito de ouvir isto, mas ele dizia assim, olha, logo nos primeiros anos ele dizia, alguém aqui tem cães e gatos e não sei o quê, e toda a gente, e vocês estão com saudades deles? E sim, tipo, meio que pronto, sim, nós gostamos muito deles e temos muitas saudades deles. E ele assim, olha, eles não têm saudades vossas porque eles não são capazes de sentir saudade. E ele era psiquiatra e nós ficámos assim um bocado de género, por amor de Deus, nem acredito. E ele dizia assim, sim, são tudo emoções terciárias e secundárias e os animais não têm esse tipo de emoções. Têm outras que nós interpretamos como aquelas que nós sentimos, mas não é aquela que eles sentem. E eu guardei isso para sempre. Ele é uma pessoa muito conceituada na área. Eu guardei isso para sempre e acho que pode responder eventualmente à tua questão, que é aquilo que nós fazemos em relação a tudo, no geral, é sempre uma projeção daquilo que são os nossos desejos, não é? Ou seja, eu tenho uma grande necessidade de carinho. É normal que se calhar quando tenho, por exemplo, um animal de estimação, eu encho de carinho, ele enche-me de carinho a mim e acho que ele está a pensar como eu, não é? Eu estou-te a dar mimo e tu estás-me a dar mimo a mim, não é? Portanto, e não é de todo isso, porque eles não conseguem pensar assim e nós interpretamos as coisas dessa forma. É tudo uma questão de interpretação, ou seja, quando as figuras públicas fazem o seu trabalho, há pessoas que precisam naquele momento de interpretar as coisas de maneira X, X ou Y e até interpretam como, eu conheço perfeitamente, é quase como se fosse meu amigo, e depois quando o vêem na rua, a pessoa que não, a figura pública fica tipo, não te conheço, mas é todo um processo cerebral, não é? Eu misturo aquilo que recebo com aquilo que preciso e com aquilo que a minha emoção me diz, e isto tudo forma uma construção que é completamente diferente da outra, não é? No fundo é quase como se, por exemplo, olhar para a arte, não é? Portanto, eu olho para a arte e vejo uma coisa, se calhar vês o mesmo quadro e vês uma coisa totalmente diferente, tem a ver um bocadinho com as lentes que tu vais tendo e que se vão criando um grande leque de influências que temos, não é? Ao longo da vida. Algumas teorias focam-se mais nas lentes anteriores, outras numas mais recentes, mas essencialmente é isso. Isso explica, por exemplo, o facto de tu conseguires, perceber que se calhar ter um animal aos 2 anos, quando tu tens 2 anos, não é igual a tu teres um aos 10, não é igual a teres aos 20, não é igual a teres aos 30, nem é igual a teres aos 60. Ou seja, a tua relação com o animal, neste caso específico falaste do gato ou com qualquer outra pessoa, não é igual quando tu mudas. Portanto, à partida só pode ser uma coisa dentro de ti. Sim. Acho que é um bocado isso. Isso é, se calhar a minha memória vai ser seletiva, eu vou tentar apagar este bocadinho de conversa da minha cabeça. Porque... Eu só quis partilhar o trauma, percebes? Porque eu trauma também tenho cães. Agora vocês vão levar isso com vocês também. Sim, pronto, mas eu continuo a acreditar que aquele gato tem ali, é especial. Outra coisa muito engraçada nas pessoas, daquilo que me parece a mim e de pessoas que eu tenho perto, é que há pessoas que parece que vivem muito no passado, de coisas que se passaram e que ficam atrás, ao contrário de mim, que se calhar penso muito no futuro. Há alguma coisa que justifique isso? Eu estou aqui para tirar dúvidas, sou um curioso. Eu não sou nenhuma especialista, aliás, já te disse, depende. Depende é a palavra-chave aqui. Mas estavas-me a dizer, desculpa. A pergunta era basicamente esta: se há alguma coisa que explique o porquê de haver pessoas que parece que vivem muito presas ao passado e que às vezes parece que já nem sequer conseguem aproveitar tanto o presente e aquilo que vem para a frente. Ou seja, parece que não... Eu penso muito na minha ideia daquilo que eu estou a fazer hoje,
na perspectiva de construir um futuro diferente. Há muitas pessoas, como parece a mim, que vivem muito mais. Tipo, eu já vivi, tipo, parece que estão sempre na ideia de que os melhores dias já ficaram para trás, ou que, sei lá, porque não sei. E o que é que pode justificar este. É o depende. Mas o que é que faz com que este tipo parece-me uma ideia tão definida para um lado ou para o outro, que parece que há alguma coisa aqui que tem que definir, mas mais uma vez, se calhar é difícil estudar isto, não é? Claro, isso é a pergunta para 1 milhão de euros, não é? Portanto, é difícil chegar a uma solução porque depende. Acho que, ou acredito eu, uma parte disso foi da maneira como te ensinam a pensar. Porque nós somos ensinados a pensar, não é? Portanto, a maneira como, sei lá, uma pessoa cujos pais, se calhar, foram naturalmente mais ambiciosos, por exemplo, podem te fazer aprender a ser mais ambicioso. E, por outro lado, uns pais que não sejam assim tão ambiciosos podem te ensinar a não ser assim tão ambicioso. Mas também existe casos de que é o contrário. Ou seja, eu viver num contexto em que já há demasiadas pessoas muito ambiciosas podem fazer com que eu não sinta a necessidade de ser ambicioso e então sou exatamente o contrário. Exatamente da outra maneira, no outro cenário exatamente igual. Por eu sentir que à minha volta há pessoas que não são suficientemente ambiciosas, despoleta em mim a necessidade de vir a ser uma pessoa mais ambiciosa. É difícil avaliar isto e acho que a única coisa que se pode fazer nestes casos é atender essencialmente às especificidades de cada caso, porque não existe um padrão. Acho que, obviamente, a educação há de ter um papel aqui nisto, a personalidade das pessoas também há de ter aqui algum papel, mas também há uma grande percentagem da personalidade que se molda precisamente pela educação, ou pelos exemplos, ou pelas figuras de vinculação que a pessoa vai tendo ao longo da vida e pelas relações que foi tendo, e isso eventualmente pode modular qualquer tipo de... Mas é um bom exercício para fazer, sabes? De pensar, porquê é que será que eu sou ambicioso? É mesmo Quem isso. é que eu tenho à minha volta que é ambicioso? Exatamente. Tipo, Ou o contrário, não é? Ao contrário, exatamente. Mas há muita gente que é assim, tipo... Por exemplo, eu à minha volta não tenho assim muita gente ambiciosa, ou assim, mas eu sinto-me uma pessoa ambiciosa. Estamos aqui a conversar é porque tem alguma intenção com isto, é porque o objetivo é, além da parte altruísta, de partilhar isto com pessoas e que vão aprender alguma coisa com isto, tal e qual como estou a aprender. É uma oportunidade para conhecer pessoas de diversas áreas e pessoas que eu respeito também. É uma maneira também de conseguir partilhar estas coisas todas com toda a gente, mas é porque eu vejo isto a longo prazo e quero crescer isto, e é uma janela para partilhar com outras pessoas também. Mas eu não encontro ali perto pessoas que sejam muito ambiciosas, mas acho que tem muito mais a ver, se calhar, com o algoritmo de YouTube, por exemplo. Sempre procurei outro tipo de coisas que se calhar veio de onde? Se calhar veio de eu olhar para o estilo de vida de outras pessoas que são ambiciosas e que não temos como não olhar para elas, aparecem-nos seja onde for, e dizer, fogo, também queria, como é que ele faz? Como é que ele fez? Se calhar por aí é que eu comecei a procurar. Mas aquilo que para mim é estranho é, todos nós temos esta mesma coisa, tipo, esses exemplos estão à nossa vista para todas as outras coisas. Agora, será que é porque, se calhar a mim, vou dar um exemplo, que nem é o caso, mas se calhar para mim poder ter um Ferrari é espetacular. Para outra pessoa se calhar não interessa, e se calhar há outras coisas que dão mais importância do que isso. Mas, desculpa estar a interromper, mas Bora. isso não necessariamente quer dizer que as pessoas são menos ambiciosas. Sim, noutras coisas, sim, é isso. Eu acho é que às vezes também podemos confundir um bocadinho a ambição com precisamente isso que falaste de querer ter o carro X, ter X número de seguidores.
querer ter X dinheiro na conta, querer ter, etc. Um estilo de vida parecido ao do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Acho que isso, às vezes, ainda é visto, é quase tipo sonho americano, não é? American Dream, sim. Exatamente, ou seja, a definição de ambição para as pessoas E de atualmente. sucesso. E de sucesso, que eu também não concordo que seja. Para mim, não é isso que é o sucesso. Certo. É um bocado subjetivo o que é a ambição e o sucesso. Eu acho que uma pessoa pode ser igualmente ambiciosa por querer, por exemplo, sei lá, construir uma família e ser a família mais feliz do mundo e que tenham, sei lá, imensas outras coisas diferentes do que essas coisas monetárias. Acho que, às vezes, a ambição do sonho americano que nós falamos, não é? Vamos lhe chamar assim, da questão do dinheiro, é tudo muito mais palpável e quantitativo. Eu consigo facilmente medir estas coisas e como eu consigo medi-las, eu consigo facilmente fazer aqui uma escadinha e dizer-te, olha, para chegares a isto, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que fazer não sei o quê. E se calhar, por exemplo, na tua área, se calhar até foi isso que tu fizeste, não é? Portanto, que é, ok, eu vejo isto e vejo esta pessoa e até gostar, como é que eu faço isto, não é? E tentar fazer uma escadita de como é que eu posso eventualmente chegar lá. As outras coisas, todas as outras ambições que nós falamos, que são igualmente válidas, não são assim tão palpáveis e têm mais a ver com o eu me sentir realizado. E em contrapartida, não necessariamente uma pessoa ambiciosa se sente realizada, porque geralmente as pessoas mais ambiciosas têm tendência a cair numa coisa que é nunca estar satisfeito com aquilo que alcançam, porque atrás de um objetivo tem sempre outro. Pronto, e é sempre um maior, até que eventualmente as pessoas acabam ou por ser muito bem-sucedidas, na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses acaba por cair tudo por terra e já não tem absolutamente nada. Ou seja, já nem é o sonho americano, já nem a outra parte mais caseira e mais familiar também geralmente já não tem. Mas acho que é um bocado isso. Acho que a ambição das pessoas deve ser avaliada dentro daquilo que é o seu próprio construto de ambição e não necessariamente o que é a ambição para a sociedade, e obviamente acho que concordamos que atualmente ainda é muito semelhante àquilo que é o sonho American Dream, sim. Não, é isso, por exemplo, eu revejo, eu pensando nisto mais que 5 minutos, consigo perceber que eu sempre tive, sempre procurei soluções para problemas que eu tinha, ou seja, ou sempre sonhei, tipo, por exemplo, tinha um problema qualquer de alguma coisa, então será que se houvesse uma coisa, não sei o quê, só que foi sempre tão vago, porque primeiro era pequeno, não é? Nem eu tinha como, ou seja, eu tinha as ideias, mas nunca me debrucei a sério sobre como é que de facto se pode fazer as soluções para essas coisas, para os problemas que nós temos. Sempre olhei para grandes empresas e para grandes, como solucionadores de problemas, por exemplo, a Amazon. Para mim, fascina-me a Amazon pelo ponto de vista de, antigamente demorávamos um mês para pedir uma coisa da internet para ela chegar a casa. Agora, de um dia para o outro, se eu pedir antes do meio-dia, no dia a seguir já está lá em casa. E eu acho isto fascinante pela questão, se calhar nem era um problema assim tão grande, mas as pessoas identificaram como se fosse, e agora aquilo vale milhares de milhões, simplesmente porque as pessoas veem grande valor nisso. Eu acho isso fascinante, e acho fascinante o facto de nós podermos arranjar soluções, se calhar não vamos à Amazon, mas para um problema que nós nem sabíamos que existia. Eu acho que a coisa de passar dessa ideia para fazer foi simplesmente começar a trabalhar com pessoas, e porque foi um meio que eu também procurei, de pessoas que de facto, quando têm um problema e querem encontrar a solução, têm meios para o fazer. E eles têm outros meios que eu não tenho para fazê-lo, mas só o facto de conseguir comunicar com eles para arranjar meios de alguma maneira, ou para arranjar soluções com aquilo, com as coisas que eu tenho, é uma coisa que para mim é fascinante. Tipo, caramba, como é que nunca ninguém pensou nisto antes?
cometendo a falácia de que provavelmente já muita gente pensou naquilo antes, ou eu que não procurei bem, ou então não era um problema assim tão grande para ser resolvido. Eu acho isto super fascinante, esta ideia de, sei lá, de procurar arranjar soluções. Por exemplo, eu abrir a empresa não foi a pensar, e também já disse isto, e até já fiz um corte com isto, não vai ser usado outra vez, mas foi a pensar mesmo em produzir valor para muitas pessoas. Se isso me trouxer dinheiro, porreiro, ótimo, não é? Agora, se eu construir a minha aplicação, por exemplo, uma coisa que eu fiz, se muitos PTs comprarem, é sinal que está a resolver um problema deles. Para mim isso é ótimo. Nunca foi a pensar que... não pensei em fazer um scam de criptomoedas só para ganhar dinheiro. Acho que isso não, para mim... Certo, mas querias fazer dinheiro, porque senão não fazias. Óbvio, não é? óbvio que sim. Não é? Óbvio que sim. Claro que não entras nessa parte mais da ilegalidade. Ainda Sim, bem. sim. Mas todos queremos, não é? Se calhar se não te pagassem não trabalhavas. Acho que faz sentido isso. Agora, não é pelo American Dream em si, é mais pela questão de querer acrescentar coisas às pessoas. Sabes que às vezes acho que também uma coisa que vai surgindo lá está, aquilo que nós falamos, não necessariamente uma pessoa tem esse tipo de objetivo, mas quando se vê habituado a determinadas coisas, depois quer um bocadinho mais, e depois um bocadinho mais, e depois um bocadinho mais. E até inicialmente a minha vontade nem era ter estas coisas todas. Quando comecei, sei lá, a trabalhar, o meu objetivo não era ser bilionária, nem ter não sei quantas empresas, e ter não sei quantos imóveis, e ter não sei o quê. O meu objetivo não era esse, mas depois eu fui andando sempre atrás disto. E eu acho que isso não tem mal nenhum, obviamente, muito pelo contrário, acho que isso são maneiras muito nobres de trabalhar e, obviamente, associadas a um grande nível de sucesso, eu reconheço isso. Mas acho que existem linhas muito ténues entre aquilo que dá para abdicar, para realizar essas coisas todas. É possível realizar tudo e mais alguma coisa e manter tudo estável, é possível, mas geralmente é muito raro de acontecer porque são coisas, e tu és empresário e, por exemplo, Micro. Sim, mas pronto, mas és empresário, na mesma. Dedicas-te a isso, Sim. não é? Portanto, e posso-te dizer isto, que dentro da minha consulta, as pessoas que têm mais dificuldade em gerir o tempo, em controlar o estado de saúde geral, seja físico, psicológico, são empresários. Precisamente porque são coisas que são empresários e programadores. Mas são freelancers também, ou muitas pronto. vezes. Mas pronto, acaba por ser também, pronto, a minha população pode ser um bocado enviesada, mas acaba por ser uma coisa que existe, e essencialmente muita dedicação e um horário de trabalho que não é limitado no tempo e que naturalmente as pessoas tendem a desfazer naquela urgência de fazer aquilo porque tem que ser agora, porque se não for hoje, amanhã já não vai dar o mesmo resultado, tem mesmo que ser hoje. É difícil. Mas é difícil fazer as duas coisas porque tu estás sempre a pensar nas coisas na perspectiva de um futuro melhor, não é? Portanto, eu estou quase a sacrificar-me em prol de uma coisa que vai acontecer no futuro. E de facto, se nós formos ver a história ou conhecer as pessoas por detrás de grandes fortunas, foi assim que as pessoas fizeram, não é? Pois. Portanto, e nós podemos dizer que isso está mal? Não podemos, mas tentamos é perceber ou fazer entender que se calhar há alturas para tornar esta questão produtiva mais espaçada no tempo, que também é preciso dar alguns espaços, algum tempo livre para outras coisas, porque senão a tua capacidade vai ser muito a curto prazo. Tu vais ser capaz, imagina que agora és empresário, não é? E todos os dias dormes, sei lá, 6 horas por dia,
porque tens que estar sempre a trabalhar e tudo e mais alguma coisa, e quase nem vais de feiras, nem nada assim. Tu duras para aí 5 anos, no máximo. Sim, sim. E o que é que te interessa durante 5 anos estar a amealhar? Por nada, porque depois toda a gente sabe, por exemplo, em questões de perturbações como o burnout, que é dos mais conhecidos, as pessoas demoram em média 2 anos a recuperar totalmente. Com psicoterapia, que é o que a maioria das pessoas não faz. Mas, ou seja, mesmo com o tratamento ideal, as pessoas demoram em média 2 anos. O que é que te interessa? Se depois vais ficar 2 anos parados, é quase como se só tivesses trabalhado 3 dos 5 que conseguiste produzir. Ou seja, se calhar às vezes mais vale, em vez do 100 eu dar 90, mas que esses 90 me rendam 10, 15, 20 anos, do que andar sempre a 110 durante aquele tempo, Claro. que depois vai acabar por correr mal. Portanto, isso é um bocadinho um contributo que a psicologia fez, por exemplo, que é tentar chegar a níveis ótimos de produtividade. Pronto. Que é uma das áreas mais estudadas pela psicologia do trabalho, não é? Produtividade. É doentio. Por mim falo, por exemplo, eu metia-me um dia na cabeça que ia construir o meu próprio site e nesse dia ficou o site resolvido. Porque tinha de ser. E eu tenho, por exemplo, se tiver uma ideia, estou na cama, se tiver tipo 2 da manhã, há alturas de stress, de coisas, especialmente mais quando era aquela parte legal de Constituição. Agora, essa parte já está a andar, portanto já não é um problema, porque não vai aparecer nada de novo, acho eu, tão cedo. Mas essa fase inicial de será que estou a fazer tudo bem? Será que me aparece com isto? Claro que não, mas tipo, só o pôr na ideia de será que eu estou a fazer alguma coisa errada? Será que se eu acordava às 2 da manhã com uma ideia, eu levantava-me, lá está, ter o computador ali ao lado, ajudava e dificultava, se calhar ia ficar mais estressado se não conseguisse escrever logo, portanto nem sei. Acordava, escrevia logo, ok, já posso tentar dormir. Mas é doentio. Agora, tenho a sorte de ter primeiro uma namorada compreensiva neste tipo de coisas, mas que me ajuda a desligar, ou seja, é fixe, nesse sentido é muito, muito importante por exemplo, eu uso muito fim de semana para trabalhar, porque nem sempre sinto a necessidade de parar naquelas alturas, ou faço ao fim de semana, então as coisas não ficam feitas. Mas muitas vezes, eu próprio, por exemplo, domingo de manhã, disse, não vou fazer nada, vamos a ver uma série, temos o Ozark para acabar e vamos a isso, está tudo bem. Porque se não for assim, lá está, eu penso sempre a longo prazo. E acho que era um bocadinho isso que estavas a dizer, que não vale a pena queimar o fósforo todo agora e quando depois ficar nada para queimar, não é? Sim, ou ficar pior e não ser capaz de queimar mais, que às vezes também acontece, são casos mais raros, mas também é possível, não é? É uma coisa que nós não sabemos, nós queremos sempre acreditar que somos invencíveis, mas às vezes não somos e essa maneira de gerir as coisas pode trazer coisas complicadas. Claro. De gerir a longo prazo. É mesmo muito difícil essa questão de... Mas atenção, são empresários, nós temos muito prestador de serviço em Portugal que também não sabe quanto é que vai ganhar ao final do mês. Sim. Essa questão, imagino que para psicólogos é uma coisa super difícil de gerir. Uma coisa é o universo da pessoa que trabalha das 9 às 5, que acredita que tem alguma estabilidade, que também acredito que é um bocadinho falaciosa de alguma forma, porque se a empresa do patrão falir, eles também vão falir, também vão ficar sem trabalho. Isso aí é claro e transparente. Portanto, também nunca é nada assim tão certo quanto isso, exceto trabalhar para o Estado, e mesmo assim pode acontecer. Portanto, é assim, há sempre esta dificuldade num país como o nosso que trabalha muito, que é muito baseado nisso. Portanto, imagino que para vocês seja muito difícil gerir o pensamento destas pessoas que não sabem quanto é que vão ganhar ao final do mês. Sim, assim, nós geralmente não gerimos pensamentos, nós simplesmente aceitamos o pensamento da pessoa, não é? E acho que o essencial é isso e tentar ver um bocadinho para além disso. Okay? Às vezes, eu já percebi que isso é assim, mas nós também não vai conseguir, não há nada que possa fazer para mudar isso, pois não. Então, se calhar vamos tentar passar à próxima coisa, não é? Ou seja, no sentido de isto não muda, ou se mudar, não tem nada a ver comigo.
o que é que eu posso fazer para de alguma coisa diminuir o mal-estar que isto me provoca, não é? Portanto, se não há solução para aquilo, ou se a solução neste momento não é ficar desempregada, não é? Acho que o que faz sentido é tentar, fora do horário de trabalho, por exemplo, tentar ter a vida mais porreira possível, para que depois não custe tanto ir, mas que tem que ir, não é? Portanto, o que é que nós vamos dizer? Não, deixa o trabalho. Isso é o seu fator de stress é o trabalho, então tem que deixar o trabalho. Claro que não. Que não tem remendo remediado de estar, não é? Sim, exatamente. Ou seja, acho que às vezes há pessoas que têm mais dificuldade em lidar com isto, mas no geral, sabes que acho que as pessoas conseguem facilmente entender estas coisas de pá, não gosto. Por acaso é uma coisa que eu até tenho vindo a sentir, que é as pessoas estão desconfortáveis nos seus trabalhos, mas tipo a vida rola na mesma. Ok. Eu por acaso tenho, claro que depois quando há chatices e tudo, o estado é tipo muito grave, não é? No sentido de chateiam-se e aquilo fica super incendiado, porque a pessoa já não gosta de estar ali, já diz tudo o que quer, já está num registro mesmo de saturação máxima, mas acho que no geral as pessoas, naturalmente que trabalham para outras pessoas, têm essa facilidade de perceber, tipo, não vou ganhar mais por causa disto, consigo. Pois, eles sim, eu estou a falar mais daqueles que não têm, que não trabalham para outros, por exemplo. Para mim, eu comparo-te só do personal training. Se eu agora tiver uma depressão, isto já aconteceu com pessoas que eu conheço, tenho uma depressão, os clientes não vão ficar com eles. Percebes o que eu estou a querer dizer? Ou seja, se ficam doentes e têm que deixar de trabalhar, os clientes vão todos embora. É daquelas coisas que é um stress. Por isso é que é mais um dos motivos para eu querer começar uma coisa que não depende tanto de mim, de certa forma, porque se me acontece alguma coisa, ficas sem cliente nenhum. Portanto, estes tipos de questões devem ser mesmo muito difíceis de lidar, né? Para quem não procura outras alternativas para elas. Para mim estava a ser uma coisa difícil de lidar. Eu tipo, então, por exemplo, eu começo, eu mudo de trabalho porque a minha mãe teve Covid e eu tive que ficar em casa. E fiquei uma semana, mas aquilo foi tipo fogo. E agora? Certo. É mesmo uma coisa difícil. Sim, às vezes é assim, em parte tem um bocadinho a ver com isto, não é? Portanto, se eu sei que eu dependo de mim para trabalhar, também tenho que cuidar de mim. É quase como se eu tivesse aqui uma máquina. Se a máquina que me faz laje e que me paga a renda no fim do mês, eu tenho que deixar todos os dias que ela trabalha, eu limpo a máquina e a máquina está impecável no dia a seguir. E sempre que há um mínimo sinal de que alguma coisa não está bem, eu vou lá e resolvo. Se não, se deixa aquilo acumular, um dia a máquina para de trabalhar e eu fico sem trabalho. Ou seja, acho que isso também depois é uma das exigências do trabalho em si, não é? Portanto, claro que os moldes da sociedade estão mal feitos, no sentido em que deviam haver mais contratos, mais segurança nesse sentido, mas as pessoas também têm a sua cota à parte nessa gestão que fazem. Porque lá está, às vezes mais vale, as pessoas às vezes acham que mais vale andar ali sempre a andar durante 5 anos e depois ficar ali parado há algum tempo. Pois é isso. Muitos queimam o fósforo todo e não passam por isto. Portanto, para a malta que tem, se calhar, começando agora a falar para as pessoas que ouvem isto também, malta que está a começar neste caminho, pá, provavelmente vocês são o maior ativo que vocês têm na vossa empresa, por exemplo. Eu, na minha, sou o único trabalhador lá, portanto, se eu não estiver bem, aquilo também não vai estar bem. Acho que a coisa mais importante é cuidarem de vocês próprios, procurarem, lá está, esta distinção entre corpo e mente já não existe, não é? Já se começa a perceber que uma coisa não funciona bem sem a outra. Portanto, se vocês querem estar bem para trabalhar nos vossos trabalhos e lidar com outras pessoas, porque estamos sempre dependentes de outras pessoas, independentemente do que nós façamos, é importante nós cuidarmos nós também. E espero que esta conversa também tenha ajudado muito a que percebam um bocadinho melhor como é que vocês podem cuidar de vocês. E acho que a psicologia é para toda a gente, não é só para os maluquinhos, é uma coisa importante a reter de hoje.
E muito obrigado por esta conversa, gostei Obrigada muito. eu pelo E convite. espero que tenham gostado e até uma próxima.